Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos então aqui para mais uma aula sobre o Android Studio, para a gente entender aqui como que funciona a ferramenta Android Studio que a gente vai utilizar para desenvolver os nossos projetos aqui no Android, tá bom? Então o que a gente vai aprender hoje, pessoal? O que a gente vai aprender nessa aula? A estrutura de projeto aqui do Android Studio, tá? Então tem aqui uma estrutura, que a gente tem aqui do nosso lado esquerdo e a gente precisa entender como que o nosso projeto está organizado, onde ficam os arquivos e tudo mais, tá? Primeira coisa, pessoal, aonde fica, o nosso projeto guardado no nosso HD? Então, para a gente ir, lembram que eu mudei aqui o local, então por padrão vai ficar aqui, olha, na unidade C, na pasta usuários. E aí você vai ter a pasta do seu usuário aí. Então você vai entrar nele, vai ter aqui um Android Studio Projects. Beleza. E aqui dentro você vai ter o nome do seu projeto. Quando você entrar, por exemplo, se eu pegar aqui esse IMC, aí você vai ter toda a estrutura do seu projeto aqui. No meu caso, lembra que eu não salvei no local padrão, eu salvei em um outro local. Então, no meu caso ele está aqui, na unidade E, no diretório Senai, no diretório DS2T, num diretório chamado Hello World. Então eu vou ver onde é que está o meu projeto lá. Então eu vou aqui no meu gerenciador, aqui no computador, vou abrir aqui a unidade E, Senai, aí eu vou ter aqui DS2T e eu vou ter aqui a pasta Hello World. Tá vendo? Vou abrir essa pastinha. Então aqui eu tenho a estrutura do meu projeto, tá? Vamos lá. Quando a gente olha aqui, pessoal, pelo Android Studio, o que vai acontecer? A gente tem aqui, olha, várias formas de você visualizar a estrutura do projeto. O que deve estar marcado para vocês agora é isso daqui, Android. Isso daqui é a forma que ele mostra para você somente o que é mais, vamos colocar assim, importante, tá? Ou seja, ele esconde aqui uma série de diretórios, uma série de arquivos que no desenvolvimento não são assim tão importantes para o desenvolvedor, mas que às vezes a gente precisa saber onde é que eles estão, tá? Então, quando você tem essa visualização aqui, em modo Android, ele vai ocultar algumas coisas para você, tá bom? Então, olha, dá uma observada o que a gente tem aqui agora. Legal, o que eu vou fazer, pessoal? Eu vou mudar essa visualização. Então, vou clicar aqui nessa setinha e vou marcar aqui, Project. Percebe que mudou, Se eu expandir aqui, essa aqui é a pasta raiz do meu projeto, Hello World, que é essa pasta aqui, pessoal, essa daqui, tá bom? Então, quando eu entro nessa pasta, o que eu tenho aqui? Tem vários arquivinhos e tem alguns diretórios. Legal, vamos expandir aqui para a gente ver o que a gente tem. Percebe que é a mesma estrutura, tá? Deixa eu abrir aqui para a gente dar uma comparada. Olha lá. Então, a gente tem aqui a pasta .gradle, .idea, app, gradle, o .git ignore, tem o build Gradle, tem o Gradle.properties e vai, Então, o Gradle, o Gradle aqui, o Gradle.bat, tá vendo? Todos os arquivinhos estão aqui, Se a gente abrir, por exemplo, se a gente expandir, por exemplo, aqui, app, E a gente olhar aqui também, app, olha lá, build, libs, src. Bom, src, pessoal, é uma pasta importante para a gente. src é a abreviação de source, tá? Fonte. Então, os nossos arquivos de código fonte, eles vão ficar dentro desse diretório src. Então, por exemplo, olha, eu estou aqui com o meu arquivo Kotlin aberto agora, Deixa eu fechar ele aqui, Vou fechar. Tem esse outro arquivinho aqui chamado Activity Main XML, vou fechar ele também, depois a gente vai descobrir para que serve esse arquivo. Então, por exemplo, se a gente chegar aqui, no src e expandir, então a gente vai ter aqui, Android Test, que são aqui as pastas, que são a parte do nosso projeto onde a gente vai poder criar os testes da nossa aplicação. A gente não vai ver isso por enquanto. E tem aqui esse main, main que é de principal, Então vou expandir, tá? Se a gente der uma olhadinha aqui, olha, main também, tá vendo? Vou expandir, a gente tem aqui Java, res e esse arquivo Android manifest.xml. Legal. Quando a gente abre aqui a pasta Java, percebe que a gente tem aqui a pastinha com. Lembra da estrutura que a gente fez para o nosso projeto? Ficou com.example.helloworld. Então, dentro desse com, eu tenho o example. Dentro do example, hello world. E dentro do hello world, eu tenho o arquivo mainActivity.kt, que é de Kotlin. Se a gente expandir aqui,
aqui no Android Studio, ele mostra essa estrutura de diretórios para a gente, olha, com o nome dos diretórios, né, separados por ponto. Mas, na realidade, aqui é uma estrutura de diretórios lá no HD. Então, olha, a gente tem aqui ó, a pasta main, depois tem a pasta Java, aí você vai entrar no diretório com, ó, como a gente fez aqui. Dentro do diretório com, a gente vai ter o diretório example, tá vendo? Entrou em example, vai ter o diretório hello world. Dentro de hello world, a gente vai ter o quê? O arquivo main activity, tá? Se eu clicar nele aqui, ó, ele vai abrir aqui o arquivo Kotlin para mim, que representa aquela activity que a gente criou, né? Aquela telinha, tá? Que é a parte do código Kotlin que representa aquela telinha, que depois a gente vai ver com um pouquinho mais de detalhe. Mas o importante aqui, pessoal, é que a gente entenda essa estrutura, tá? Então, por exemplo, aqui eu estou abrindo o arquivo mainActivity.kt no Android Studio, mas eu posso abrir esse arquivo também em outro editor de texto, porque isso aqui basicamente é um texto, né? Então, ó, se eu dar um botão direito aqui, pedir para abrir com o bloco de notas, ó. Olha lá, então tá aqui, ó. Percebe que é o mesmo arquivo, né? Deixa eu só expandir aqui o import, né? Olha lá, é o mesmo arquivo, tá vendo? Ó, package, tá vendo? Lá em cima, o import, as duas linhas de import aqui, o class main, ó, tá? E aqui o meu método onCreate, né? Ó, tá aqui, tá? Então percebe, pessoal, que é o mesmo arquivo, só que aqui eu estou abrindo ele dentro do Android Studio e aqui eu estou abrindo dentro do bloco de notas, tá? Mas eles são o mesmo arquivo, tá? Lógico que a gente não vai usar o bloco de notas, a gente até poderia, mas programar usando aqui a IDE Android Studio é muito mais simples, tá bom? Beleza, gente? Então essa aqui é para vocês entenderem aqui melhor como que funciona essa estrutura aqui do Android Studio, tá? Bom, para facilitar a nossa vida aqui um pouquinho, gente, a gente pode utilizar aqui, olha, a forma da gente olhar aqui a estrutura do nosso projeto Android, tá? Olha, porque aí essa lista ela vem um pouco mais simplificada e fica um pouco mais simples da gente trabalhar. Para o desenvolvedor, muitas vezes, não é importante você ver toda aquela estrutura gigante de diretórios. Então, aqui uma estrutura mais simplificada fica mais fácil aqui para a gente se organizar. Então, olha só, eu vou ter aqui Java, tá vendo? Ó, vou ter aqui a minha estrutura de pastas, né? Olha, meus packages. Então, é esse daqui que a gente está trabalhando. Percebe que aqui é o Android Test e esse é o teste, tá? O que a gente vai trabalhar é nesse daqui, ó, que não tem nada aqui na frente. Então, vou expandir. Está aqui o meu main activity. Então, percebe que a estrutura ela fica muito mais simples, tá? Então, fica um pouquinho mais aí tranquilo da gente trabalhar, tá bom? Bom, um arquivo muito importante que a gente tem aqui no Android Studio, pessoal, é esse arquivo aqui, ó. Quando a gente está visualizando pela estrutura Android, né, pelo modo de visualização Android, ele é colocado dentro desse diretório chamado manifests aqui, ó. Então vou expandir manifests. A gente vai ter aqui um arquivo chamado androidmanifest.xml, tá bom? Se a gente olhar aqui, olha, pelo project, né, ele vai estar dentro aqui, olha, da nossa estrutura main aqui, olha, então main abriu, né? Então ele já fica aqui dentro mesmo, ó, dentro do diretório main, tá? Então você já vai ter aqui o androidmanifest.xml. Então percebe que a estrutura aqui fica um pouco mais longa. Essa, pessoal, é a estrutura real, é como de fato está guardado no nosso HD, tá? Na nossa unidade de armazenamento, tá bom? Só que para a gente desenvolvedor, às vezes é mais fácil a gente ter uma visão mais simplificada da estrutura. Tá? Só que não é a visão real, ou de como realmente os arquivos estão organizados lá no nosso HD. Tá? Mas vamos lá, então eu vou usar aqui o modo de visualização Android. Dentro do diretório manifests eu vou ter esse arquivo aqui, ó, androidmanifest.xml. Eu vou abrir esse arquivo, tá? Então ele é um arquivo XML, tá, pessoal? Então ele tem essa estrutura aqui, né? Olha, você tem uma tag, muito parecido com HTML, tá? Só que o HTML também é uma linguagem de marcação, então você tem uma tag e dentro dessa tag você pode ter um conteúdo e que essa tag vai marcar esse conteúdo de alguma forma, ou seja, vai identificar aquele conteúdo para que ele realize alguma determinada função na hora de renderizar o conteúdo lá no navegador. Aqui é mais ou menos parecido. Então a gente vai ter algumas tags, tá? Então, por exemplo, a gente tem essa tag manifest, e percebe que ela foi aberta aqui e fechou, né? Então essa daqui seria a tag principal, né? Aquela tag que abraça todas as outras. Dentro da tag manifest a gente vai ter uma tag chamada application,
né? E essa tag, ela possui vários parâmetros, né, pessoal? Então tem, por exemplo, aqui, ó, o allow backup true. Então o que eu estou dizendo? É que a nossa aplicação, ela permite que o Android faça backup dos dados dessa aplicação. Então essa propriedade allow backup está dizendo isso daí para o Android, tá bom? Então assim, o que esse arquivo manifestes, né, ele representa aqui para o Android? Ela vai passar informações importantes sobre a nossa aplicação para o sistema operacional Android, né? Então, por exemplo, permissões, requisitos de hardware, serviços, né? Então, por exemplo, você vai usar, você vai acessar, por exemplo, a câmera do celular. Então, aqui, por exemplo, a gente pode ter essa informação de que eu preciso de permissão para usar a câmera. Ou, por exemplo, o meu celular ele vai consumir coisas da rede. Então, aqui nesse arquivo, a gente vai informar que a gente precisa de permissão para usar a rede, né? Então, esse arquivo ele serve para a gente manifestar essas informações para o Android, tá? Para o sistema operacional, tá bom? Dentro dessa tag application, por exemplo, a gente tem aqui o icon, né? E aí tem aqui um nome, né? Ó, IC_Launcher. Essa propriedade, pessoal, ela está definindo qual é o arquivo de imagem que vai ser o ícone que vai estar ali na telinha, na lista de aplicações do Android. Então, quando você instala um aplicativo novo no seu telefone, o ícone dele aparece lá na lista de aplicativos e aparece um desenho, o ícone que representa aquele aplicativo. Então, esse IC_Launcher é um arquivo de imagem, né, que está dentro de um diretório chamado MIPMAP, né? Depois a gente vai dar uma olhadinha melhor o que é esse arquivo. E esse arquivo, né, de imagem é o que vai ser usado para ser colocado ali na telinha, né, de aplicações, na lista de aplicações do celular, do smartphone, do tablet, né, do dispositivo que você estiver usando. Esse label é o nome da aplicação, tá? Percebe que quando eu cliquei nele, né, ele estava mostrando uma informação, agora eu cliquei, ele mostrou outra. Deixa eu fechar aqui e ver se ele mostra novamente como estava. Pior que agora ele não vai voltar mais como estava, né? Bom, depois a gente vai ver o que é esse @string aqui, tá, pessoal? Mas assim, esse app name, ele é o nome da nossa aplicação. Lembra quando a gente criou o projeto? A gente colocou lá o application name. Então, é esse nome que ele tá guardando aqui, tá? Só para adiantar, tá, pessoal? Esse @string aqui, olha, se a gente for aqui nessa pastinha aqui, ó, res, que é de recursos, tá? Values. Aí eu tenho aqui um arquivo chamado strings.xml. Vou abrir esse arquivo. Aí percebe que eu tenho aqui, ó, uma tag chamada resources. Aí dentro dela eu tenho aqui uma tag chamada string. Essa tag ela tem uma propriedade chamada name. E o nome dela, ó, é appName. E qual é o nome que está lá dentro? O nome da nossa aplicação. Então o que acontece? Em tempo de execução, né, quando for feito o build também aqui da nossa aplicação, ele vai substituir o valor dessa string, né, que está registrada dentro desse arquivo pelo conteúdo mesmo. Tá? Então a gente depois vai ver melhor como é que funciona esse arquivo de strings aqui, mas é assim, uma boa prática, tá, pessoal? A gente não escreve as strings diretamente no nosso código. Então, quando você precisa de uma string, né, de um texto que vai ser colocado, por exemplo, num botão ou num label, né, de um campo de edit, por exemplo, né, um input, a gente vem aqui, a gente cria uma string, a gente dá um nome para ela e coloca qual vai ser o texto dela. Isso é importante porque se a gente precisar depois modificar esse texto, a gente modifica aqui. A gente não tem que ir em cada activity que usa essa string e modificar uma por uma. A gente modifica somente uma vez e isso já é aplicado em toda a aplicação, tá bom? Mas depois a gente vai olhar melhor aí como é que isso aí funciona. Esse round icon, pessoal, ele tem a mesma função aqui do icon, tá? Só que ele serve para as versões mais atuais do Android, tá bom? Que tem os ícones arredondados,
Tá? Então, se você estiver usando uma versão mais nova do Android, né, do sistema operacional Android, a imagem que ele vai usar para colocar lá na lista de aplicações do dispositivo vai ser esse que está aqui marcado no Round Icon. Se você tiver com uma versão mais antiga, né, do Android Studio, a imagem que ele vai usar vai ser essa que está aqui no Icon. Então, existem os dois, né, para que haja compatibilidade aí para as versões para as versões de Android que o usuário estiver usando. Uma outra propriedade interessante, pessoal, é esse Supports RTL. Supports Right to Left, que é da direita para a esquerda. Isso é para que a sua aplicação ela dê suporte para aqueles idiomas que a escrita é feita da direita para a esquerda, por exemplo, como o árabe. Tá? Eles escrevem da direita para a esquerda. Então, o seu telefone ele vai se adaptar, né, quando, por exemplo, sua aplicação for aberta em smartphones, por exemplo, que possuam, por exemplo, o idioma árabe, a sua aplicação ela vai se adaptar para que as informações sejam mostradas da forma como eles fazem a leitura do texto. Tá? Então, suportes para RTL, quer dizer, você está permitindo que a sua aplicação tenha suporte, e aí que está true, né? Se por acaso você não queira que o seu aplicativo tenha suporte para esse tipo de idioma, você marca aqui como false. O tema, depois a gente vai dar uma olhadinha, né? A gente já tem temas pré-definidos para a aparência da nossa aplicação. E aqui a gente está escolhendo um determinado tema. Tá? Mais para frente a gente vai entender melhor como que a gente cria os nossos temas. Seria mais ou menos, pessoal, como os arquivos CSS lá em HTML. Tá? Onde você tem um arquivo separado que cria todas as configurações de aparência de como as coisas vão ser renderizadas lá no navegador. Aqui seria mais ou menos parecido, tá? Assim, só para fazer uma analogia mais simples, é mais ou menos isso, tá bom? É como se eu tivesse um arquivo onde eu defino quais são as características visuais das coisas que vão aparecer dentro das minhas activities, tá? As minhas caixas de texto, os meus botões e tudo mais, tá? Depois a gente vai dar uma olhadinha melhor como que isso funciona. Bom, e aqui vem uma coisa importantíssima, pessoal, que é essa tag activity. Então, por exemplo, todas as activities que você tiver na sua aplicação, elas vão ter um registro aqui. Então, no momento, a gente só tem uma, que é a nossa main activity. Então, ela está registrada aqui, olha. E ela tem ainda mais uma tag importante, que é essa intent filter. E dentro dessa intent filter, a gente tem aqui a tag action e a tag category. A action quer dizer o seguinte, é essa activity que vai ser o ponto de entrada da sua aplicação. Então, por exemplo, se você tivesse aqui 10 activities na sua aplicação, uma delas tem que ser a primeira. É aquela que quando você clicar no ícone que está lá na lista de aplicações do telefone, vai ser a activity que vai aparecer para o usuário, que é o ponto de entrada da aplicação. Então, nesse caso, a gente está definindo que a main activity é a principal, olha, é a main. Tá bom? E uma outra coisa, né, que é o category, e a gente está dizendo que ela é launcher, ou seja, é essa activity também que fica ali linkada com o ícone que vai estar na lista de aplicações ali do celular, por exemplo, lá na telinha de lançadores de aplicações. Tá? Aquela telinha onde aparece todos os aplicativos que estão instalados no seu celular. Então a gente está definindo que essa activity, né, essa activity que é a main, que é essa daqui que a gente criou aqui, olha, né, que só existe ela na verdade por enquanto, ela que é a activity principal, tá? Então esse arquivo, pessoal, o manifest, ele tem essas informações que são para o aplicativo, tá? Ele está passando informações do aplicativo para o sistema operacional, tá? E às vezes a gente vai ter que acessar esse arquivo e acrescentar algumas coisinhas aqui para fazer com que o nosso celular consiga utilizar alguns recursos, por exemplo, do sistema operacional, por exemplo, usar a câmera ou poder usar a rede, tá bom? Isso a gente vai ver também aí numa próxima aula, um pouquinho mais para frente, tá? Então, pessoal, essa é a estrutura básica, né, aqui do Android Studio. Tá? Então essa é uma estrutura que você vai aprender de qualquer jeito, né? Então conforme a gente for aí desenvolvendo os nossos projetos, a gente vai se aprofundando um pouquinho mais aqui nessa estrutura. À medida que a gente for precisando, a gente vai se aprofundando um pouquinho mais, tá? Mas basicamente, pessoal, é isso que a gente tem aqui na estrutura do Android Studio para a gente poder já começar a desenvolver nossas aplicações, tá bom? Então eu vejo vocês numa próxima aula aí, pessoal. Até lá. Tchau, tchau.